no próprio encontro, que surpreendeu a imprensa, porque seria um encontro fechado, e aí eles chamaram a imprensa bem rapidinho, um pouquinho antes, ali naquela sala improvisada para o encontro, não teve nada de muita antecedência. Eles fizeram uma primeira fala, responderam a perguntas de jornalistas ali que tiveram a oportunidade de acompanhar os dois presidentes se encontrando pela primeira vez. Muito rapidinho, quando começaram ali a fazer mais perguntas, principalmente, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso aqui no Brasil, e por causa ali, e com esse argumento, o governo americano fez sanções a alguns integrantes da democracia brasileira, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na Lei Magnitsky, e aí eles pediram para os jornalistas saírem, retiraram os jornalistas, e aí começou essa agenda entre os dois países de forma bastante sigilosa ali, né? Mas depois que saíram, que a reunião terminou, aí os dois lados conversaram com a imprensa, principalmente a comitiva brasileira, o ministro das Relações Exteriores, o chanceler do Brasil, Mauro Vieira, conversou com a imprensa e trouxe alguns resumos. De tudo que foi falado ali, o Mauro Vieira confirmou que sim, o presidente Lula conversou com o presidente Trump sobre as sanções, dizendo que aquilo não poderia continuar acontecendo. Obviamente, começaram a falar sobre tarifaço e saíram de lá sabendo que as suas equipes fariam novos encontros para conseguir renegociar o tarifaço, para que fique melhor para os dois lados, e falaram sobre outros assuntos. Nesse momento, inclusive, que a gente está vendo agora, que os jornalistas começaram a questionar e fazer perguntas ali alto, como se fosse ali um quebra-queixo, né, mas com eles distantes, perguntaram também se a Venezuela seria um assunto, né, por causa do foco e das intervenções militares que os Estados Unidos estão fazendo na Venezuela e começaram na semana passada a se movimentar para fazer também na Colômbia, para os dois países com o mesmo argumento de que o tráfico de drogas está descontrolado e que os Estados Unidos têm condição de controlar os cartéis. E aí o presidente Trump respondeu que só falaria sobre Venezuela se fosse do interesse do presidente Lula, se ele trouxesse esse assunto. Mauro Vieira, depois da reunião, disse que eles conversaram sobre a América Latina, né, mas não trouxe aí exatamente todo o detalhamento. Então, para a gente continuar conversando sobre isso tudo, eu vou trazer aqui para a nossa conversa um dos internacionalistas que fazem parte aqui do nosso time do Metrópolis, que estão sempre com a gente para tirar as nossas dúvidas e fazer com que a gente entenda melhor tudo que foi discutido. Eu chamo o professor de Relações Internacionais da UNB, o Roberto Goulart. Roberto, sempre um prazer te ter aqui. Muito bom dia. Natália, um prazer falar com você e toda a sua audiência. É isso, Roberto. Tivemos esse encontro depois de muito tempo de expectativa, de vai acontecer, não vai, vai ter briga, não vai. E aí a gente tem um primeiro momento em setembro de um encontro que todo mundo já sabia que aconteceria, né? Dificilmente não aconteceria, lá na Assembleia Geral da ONU, porque a abertura da Assembleia da ONU, o Brasil é sempre convidado, há muitos anos é convidado para ser essa representação de país neutro, para abrir a Assembleia Geral da ONU. Então, o Brasil abriu e logo depois veio o país sede, que eram os Estados Unidos, representados ali, os dois países, pelos seus presidentes. E aí, Trump avisa no seu discurso que encontrou furtivamente ali no corredor com o presidente Lula e que houve uma excelente química, avisa as duas equipes ali que eles já estavam marcando um encontro para as próximas semanas. Esse encontro aconteceu realmente ontem na Malásia, num país neutro, né? Não era Estados Unidos, não era Brasil, lá na Malásia, nessa assembleia dos países do sul asiático, que também é uma região bastante importante e que vem ganhando bastante destaque, principalmente depois do tarifaço para o mundo todo, principalmente com o Brasil se colocando aí como esse país para fazer novas relações comerciais, independentemente de Estados Unidos. Professor, de tudo que a gente já ouviu, e daqui a pouquinho eu vou chamar alguns trechos, como o senhor vê que foi esse encontro? Foi amistoso mesmo, porque não teve ali nenhuma discussão, os dois estavam sorrindo, brincando, e as equipes pareceram sair bem confiantes de que, principalmente a equipe brasileira,
né, que é quem recebeu o tarifaço de 50%, saiu confiante de que nesses próximos encontros agora, nas próximas semanas, o espaço está aberto para novas conversas e que renegociações das tarifas devem acontecer. O senhor viu como essas primeiras informações que a gente já tem? Natália, esse encontro é resultado de muito trabalho, em especial da parte brasileira. O Brasil, desde que os Estados Unidos impuseram a primeira tarifa, início de abril, né, deste ano, e o Brasil ficou entre os países que recebeu a menor tarifa naquele momento, 10% de juros. Os Estados Unidos, né, como nós sabemos, colocou uma tarifa exorbitante no Brasil, que foi entendido pelo governo brasileiro como uma forma de chantagem. Depois nós sabemos que não ficou restrito à questão comercial, e os Estados Unidos, né, o governo Trump e seus assessores passaram então a fustigar o judiciário brasileiro, né, em especial o Supremo Tribunal. Com isso, a situação parecia de um diálogo bloqueado. O Brasil não se desanimou, não se deu por vencido, e o governo Lula passou então a trabalhar junto com setores empresariais de diferentes tamanhos, grandes, médios, pequenos no Brasil, reforçou a presença do Brasil nos Estados Unidos através da embaixada, né, como nós sabemos, também buscando contato com o círculo mais próximo do governo Trump, tentando furar essa barreira, e também a opinião pública. O fato é que, passado quase 3 meses das sanções, as tarifas podem ser assim, né, entendidas por parte dos Estados Unidos contra o Brasil, também começou a ter efeitos sobre a economia dos Estados Unidos. Então, coisas do cotidiano, como levou nos Estados Unidos contra essa estratégia comercial do governo Trump. Então, claro, mais interessado nesse momento, e, portanto, o encontro foi muito bem preparado, ele foi preparado milimetricamente, né, e levou ontem, de parte a parte, de que nós estamos falando de interesses entre países, e não estamos falando mais diretamente, né, das opções, das preferências do Trump em relação a com quem que ele quer conversar, e também do presidente Lula, que no início da conversa, do encontro, já colocou que nenhum tema estava proibido, né, que ele estaria disposto a discutir todos os temas. Agora, o importante é a posição, a postura de que o Brasil negocia. O Brasil não negocia de joelhos. Então, o Brasil não vai também, de forma afobada, né, colocar, né, trocar, digamos assim, né, uma barra de ouro por um cacho de banana, digamos assim, né? Então, isso também coloca que o Brasil sabe o que ele está buscando, e os Estados Unidos também. Então, agora, acompanhar e torcer para, sobretudo nós, né, do Brasil, de que as negociações elas tenham resultados concretos. O principal, qual foi ontem? Foi restabelecer o diálogo Brasil e Estados Unidos e procurar afastar qualquer tipo, né, digamos assim, de ruído de comunicação. Esse já é um ganho muito grande.